O capítulo é o de número 18. Nós vamos ler o versículo 21 e o 22, e depois o versículo 34 para abreviarmos a leitura, tá? Mas depois aí você vai lendo todos os versículos. Na tela já está Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar-lhe, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, voltou-se e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu conservo o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoastes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus irmãos, nós estaremos hoje iniciando a campanha do mês de setembro, primavera, tempo de perdão. Primavera, tempo de perdão. E nós vamos proferir algumas palavras que Deus tem colocado em nossos corações, e no final dessa fala nós vamos convidar a irmã Silvana, missionária Silvana, para estar orando por todos nós, para que nós possamos nos lembrar de alguém e liberar o perdão, e se possível, quando chegar em casa, ligar, ou até mesmo no decorrer da semana ou do mês, dar um jeito de procurar
aquela pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, que falou mal, nós vamos chegar lá, abraçar e pedir perdão. Amém? Assentados, por favor. Eu preciso ser conciso, porque eu ainda quero ouvir, como a de casa, louvando ao Senhor com mais um louvor. Meus irmãos, acabamos de ler um texto sobre perdão. Perdão não é algo humano, perdão é algo divino. O ser humano é mau desde seu nascimento. Haja vista que as primeiras leis que surgiram, a de Hammurabi, por exemplo, era olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Não é? Qualquer coisa era punido severamente. Não havia esse negócio chamado perdão. Perdão é divino, é de Deus. Os seres celestiais não sabem o que é o perdão, porque na natureza deles é só ver o que aconteceu com Lúcifer e os anjos que os acompanharam, já tinha uma definição eterna, né? Viver eternamente. Não dava para voltar atrás, eles não conheceram o perdão e nem exerceram o perdão. Não há perdão para eles. Mas nós, em imagem e semelhança de Deus, assim como Deus perdoa, nos deu esta capacidade de perdoar. A gente não perdoa porque nós, não. Perdoamos porque há em nós o Espírito de Deus que nos dá essa graça. Porque perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Você tem que renunciar a si mesmo. O ego, a soberba, que é clássica do ser humano, para poder perdoar alguém. Porque o que a gente diz com relação às pessoas? Quem pisou no meu pé foi ela, foi ele. Então ele é que tem que vir, ela que tem que vir a mim pedir perdão. Não sou eu que tenho que ir lá. Não é isso que a gente faz. A gente sempre, e outra coisa, a gente procura se justificar. Não é difícil abrir a boca, e dizer, meu irmão, me perdoa, minha irmã, me perdoa. Não é difícil, é uma frase curta e rápida, mas irmãos, isso é impossível, quase. A gente passa o ano se justificando para não dizer, irmão, perdoa. O ano todo dizendo, não, mas o quê? Mas por que me magoou? Por que me feriu? E com um segundo, irmã, me perdoa, irmão, me perdoa, está resolvido de coração, né? Não é apenas uma fala simples, é algo que vem do coração, a gente sentindo de fato esse perdão. Dentro desse texto, o Espírito Santo me chamou alguma a atenção de algumas coisas e me fez compartilhar com os irmãos. A primeira delas é quando o Pedro acaba de ver Jesus ministrar, chama dele a atenção, ele fica encucado com aquilo e ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? E ele mesmo faz uma sugestão, e ele vai dentro do conceito humano para o exagero. 7. Até 7. Ele diz, Senhor, mas até 7 já é demais, né, Senhor? Mas eu acho que já está de bom tamanho, não precisa mais nada do que isso. Aí Jesus olha para ele, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. É óbvio, irmão, que você já está como eu viajando. Pessoa pisa no teu pé hoje, chega amanhã, pastor Mário, me perdoa, a gente está perdoado. Daqui a pouco, pastor, me perdoa, está perdoado. Daqui a pouco, aí o que a gente diz? De novo, de novo vem essa pessoa pedir perdão, de novo. E aí a gente quer parar de liberar o perdão. Tem uns que chegam a dizer, não, eu não vou te perdoar mais. Não,
Aí diz que não tem caráter, sem vergonha, isso aqui, não vou te perdoar mais. Mas não é o ensino de Jesus. 70 vezes 7. Isso dá quanto? 7 vezes 7 tem gente aí que só foi comer merenda na escola, né? 70 vezes 7, quanto é? E, tá vendo? Viu, meninas? Não fuja da escola, hein? Vamos gravar bem. O que Jesus estava dizendo com isso? Né? 70 vezes 7. Que eu devo perdoar sempre. Jesus quer dizer a primeira coisa, que se eu perdoar 70 vezes 7, eu tenho que perdoar sempre. Todas as vezes que vier me pedir perdão, eu preciso perdoar. O que Jesus quer criar em mim e em você? Mania de perdão. Mania de perdão. Já está perdoado. Não, porque você nem deixa entrar aquilo no coração. Aquela situação você não deixa nem te atingir. Não porque você sabe se proteger, mas o que está em você é maior do que o que está no mundo, né? Então ele te blinda contra essas coisas. Você não deixa isso criar raiz dentro de você. Aquilo vem, né? O dardo vem, mas você está com uma armadura de Deus para blindar você contra isso. Então Jesus, a primeira coisa que ele está dizendo, que eu estou aprendendo com isso, é que nós precisamos perdoar sempre e criar em nós a cultura do perdão, a mania do perdão. Liberar o perdão sem olhar para quem e sem depender da situação, porque tem situações que liberar o perdão não é muito difícil, mas tem outras coisas que simplesmente, como nós já vimos através de televisões, não é? Filhos de crentes ou família de crentes serem trucidadas, passarem por uma situação difícil, mas você vê que quando o repórter chega para aquela mãe ou para aquele pai, em lágrimas, eles liberam perdão, em lágrimas. O que vai acontecer com ele é um problema de justiça, aí não é mais com eles, mas eles não carregam, sente a dor, sente a perda, às vezes uma morte terrível que aquela pessoa passa, mas eles liberam perdão. Porque são bons? Não, porque o amor de Deus está no coração deles, né? Então, eu aprendi em primeiro lugar isso. Em segundo, e mais essa lição está me ensinando que eu preciso ter a consciência de que preciso de perdão. Eu preciso de perdão. Eu tenho que olhar para mim mesmo, irmãos, e tenho que ver que eu errei, que eu transgredi uma lei, que eu ofendi ou que eu machuquei. O Espírito Santo que habita em nós nos traz essa consciência, mas eu tenho que deixar ele falar e eu tenho que ouvir, né? Há momentos que você está desatento e alguém chega perto de você e você faz uma pergunta ou diz alguma coisa e rispidamente a gente responde. Aquilo tá no automático, sai no automático. Mas quando você chega em casa ou depois, a tristeza vem, volta em si. Não é uma capacidade de nossa cabeça, é o Espírito Santo que está nos trazendo à memória aquele ato. Aí a gente para e diz, poxa, não precisava nada disso. Para que eu fiz isso? Porque de uma certa forma eu ofendi, eu magoei, eu machuquei. Então o que eu tenho que fazer? E a essa pessoa pedir perdão, não é? Não é me justificar. Eu estava assim, não me perdoa, foi mal, eu errei. O que acontece conosco, irmão? A gente prefere se justificar a pedir o perdão. A gente arranja uma série de desculpas para justificar nossas falhas. Isso não cola para Deus. A gente precisa reconhecer que perdoou, não é? Que precisa do perdão. Esse moço, esse servo, quando o rei, o seu senhor, chega e começa a pedir contas
a todos, não era só ele, foram a todos. Chegou a vez dele. E quando chega na vez dele, o rei chega lá, olha as anotações, fulano de tal, você está me devendo essa fortuna aqui, preciso receber. Aí o que ele faz? Ele se prostra, chora e tal. E o rei já tinha decretado, olha, você não tem como pagar? Então você vai ser vendido, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem, para pagar a dívida, ou seja, para abater a dívida, né? Porque aquilo ali era insuficiente para pagar a dívida. Mas ele ia zerar aquela dívida ali dessa forma. Mas ele se joga, né? Se prostra e vai pedir perdão. E aí o que eu aprendo com isso, né? Eu aprendo que entender que o ato de pedir perdão é como se eu estivesse prostrado, me humilhando para receber o perdão, não é? Você vai ver que ele vai se prostrar, cair de joelhos diante do rei, pedindo perdão. A gente faz isso com relação a Deus, irmãos. A parábola é uma história que nos chama atenção para verdades que a gente tem que absorver e praticar. Ela não está aqui por estar. Então, é de joelhos que a gente pede perdão a Deus. É aos seus pés prostrados diante dele que a gente vai pedir perdão. E às vezes a gente não faz isso. Já desde o início, a primeira pessoa que erra não faz isso. Isso passa de pai para filho. Quando Deus chega para falar com o casal, nenhum deles se arrepende e nenhum deles pede perdão. Quando vai falar com Eva, a serpente se justifica por causa da serpente. Quando fala com Adão, a mulher. E cadê o pedido de perdão? Cadê o arrependimento e o pedido de perdão? Eles não fazem isso. Quando Caim mata Abel, Deus, vem cá, vamos conversar. Não sou guarda do meu irmão, sou isso, aquilo, mas cadê o arrependimento? Não houve. Cadê o pedido de perdão? Não teve. Se estivessem prostrados, louvado seja o nome do Senhor, e adorado a Deus, eles teriam alcançado perdão, mas eles não fizeram isso. Então eu entendo, irmãos, que quando eu vou pedir perdão a alguém, por que é difícil? Porque eu não vou chegar perto de um irmão, eu vou me ajoelhar diante dele, meu irmão, me perdoa, a gente não faz isso. Mas o ato é como se eu estivesse me ajoelhando diante dele pedindo, ou dela, pedindo perdão. Ou seja, um ato em que eu estou me humilhando. E o ser humano não gosta de se humilhar, porque a soberba é da nossa natureza. A gente logo não, a gente não quer isso, não é? Mas eu aprendo que eu tenho que, é um ato de humilhação, eu tenho que descer para poder receber a bênção. Aprendo ainda mais, irmãos, que é muito bom ser perdoado, não é? Quando a gente faz alguma coisa que alguém libera o perdão para a gente, diz aqui a Corrie ten Boom, né? Essa Corrie ten Boom foi uma mulher judia que esteve no centro de concentração ali dos alemães, em Auschwitz, sei lá, um nome difícil de falar, né? E ela conseguiu, né, com tantos traumas, tantas coisas, sair de lá com vida. Mas ela liberou o perdão para aqueles judeus que tanto acabou com a sua família e a maltratou muito. E ela diz o seguinte: descreve, o que vem após o perdão é como uma inundação de alegria e paz. Ela dizendo que quando ela liberou o perdão aos nazistas, o que ela sentiu dentro do seu coração foi uma inundação de alegria e paz. Ela não tinha alegria, só más recordações de tudo que ela viu. Mas quando ela liberou o perdão, ela sentiu alegria, sentiu paz, né? É um alívio, irmão. Você se sente
aliviado, não é? Se eu receber o benefício do perdão e todo o bem que ele me propôs, preciso compartilhar isso com outras pessoas, principalmente a quem vem me solicitar perdão, né? Isso é um fato. Outro fato: quando eu não libero perdão, eu fico algemado, aprisionado a quem eu não perdoei. Eu recebi a alegria do perdão e agora eu me sinto em paz. Aquilo me fez tão bem, porque alguém me perdoou. Aí vem alguém, como é o caso daqui da parábola, que vai pedir a este que foi perdoado, usando a mesma frase, né? Jesus usava isso propositadamente para fixar aquilo que ele estava dizendo, não é? Marta e Maria dizem as mesmas frases: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras. O servo que vai ao rei, ele se prostra e pede misericórdia. As mesmas palavras que ele usa para o rei é as mesmas palavras que o seu conservo vai dizer a ele, que devia muito menos. Mas qual é a reação deste que foi perdoado? Não aceita liberar perdão. E ele pega aquele homem e leva lá para a prisão. E ainda diz lá: você só vai sair daqui quando me pagar. Agora, uma interrogação, né? Se ele estivesse fora da prisão e tivesse um tempo para pagar, quem sabe, trabalhando mais, fazendo hora extra, procurando dar um jeito, ele conseguiria pagar. Agora, preso, como é que ele iria pagar? Não teria como. Então o resto da vida dele seria prisão, né? É uma questão séria. Mas o que isso nos chama a atenção também, irmãos? E é algo que a gente não percebe. Quando nós não liberamos um perdão a quem nos magoou, a quem nos ofendeu, falou maldade, o que a gente não libera? O que acontece? Vem um ser espiritual e coloca algema, né? Não é a eletrônica, não. Essa fica uma argola na mão do ofensor e outra argola na mão do ofendido. Os dois vão passar a caminhar junto, um vai passar a fazer parte da vida do outro. Enquanto o perdão não for liberado, ele vai ficar, tem que um puxando o outro para lá e para cá. O que acontece com um, acontece com o outro. Se um não tem paz, o outro também não tem paz. Se um tem problema, o outro também tem problema. Passaram como se fosse a se tornar uma pessoa só. Porque estão algemados, estão ligados por um problema que não foi resolvido. E é tão simples de resolver. A chave, né? Cada um dos dois recebe uma chave. Mas essa chave só pode ser usada quando o pedido de perdão é feito. Aí eu tenho que descer para pedir o perdão, eu tenho que me humilhar. E o outro também tem que descer do seu pedestal. Não vou te perdoar, você, achando que eu sou tal. Não, eu também tenho que descer ao nível dele para perdoar ele. E aí ambos podem chegar agora, autorizados pelo céu, abrir as algemas e ficarem livres. Aí cada um segue o seu caminho. Mas se isso não acontecer, um fica preso ao outro. Um fica preso ao outro. Então livre-se desse problema hoje, meu irmão. Livre-se desse problema hoje, minha irmã. Use a chave que você tem, libera esse perdão. Você não vai pagar mais por isso. É um problema que você não vai ter mais que carregar. Você pode liberar. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso acontece. Aquele senhor,
quando chama, sabe disso, chega e manda vir aquele homem de volta. E, rapaz, você é muito mal. Você não percebeu o que eu fiz por você, não? E você age assim? Pois bem, vou anular toda a sentença, guardas, pega ele e leva para a prisão. Leva para a prisão. E você vai ficar lá, entrega ele às mãos dos atormentadores. Atormentadores. Você sabe o que é um tormento de prisão? Leva choque, banho frio, pauladas, fica sem comer, fica sem isso, não é? Não tem direito a sol, não tem direito a... Aqui no Brasil a história é diferente, mas prisão, a ideia é essa, é tirar a pessoa de circulação, sem contatos, não é? E isso é doloroso. E os atormentadores hoje, eles vão atormentar não é só o corpo, mas também a alma. Enquanto o perdão não é liberado, não se tem paz. Enquanto o perdão não é liberado, vem a depressão, vem a ansiedade, entendeu? Vem tantas doenças, né, que a gente chama essas doenças da alma, que vem instalar-se aonde? No nosso corpo, no nosso coração, simplesmente por uma falta de perdão. E fora as outras doenças, realmente, as pessoas às vezes, problemas cardíacos, não é todo, mas há problemas cardíacos, problema de pressão e outros que são consequências da falta de liberação de perdão. Então o perdão, ele precisa ser liberado. É isso que Jesus está dizendo, gente, o perdão não é seu. O perdão não é meu, o perdão é de Deus. Eu não paguei por nada por ele, então por que eu não faço uso dele, se ele está à minha disposição? É um exercício da nossa vontade. Mas nós temos aquela ideia, não vou liberar perdão. E eu não libero. Fala, não quero saber. Então, vai conviver com isso o resto da vida, porque é uma decisão sua. E há aquelas pessoas, porque isso é orgulho. O outro lado do orgulho é quando as pessoas cometem um deslize e vai alguém, essa pessoa perdoa, o pai perdoa, a mãe perdoa, o cônjuge perdoa, a igreja perdoa, mas ele não se perdoa. Orgulho. Só não se perdoa pelo orgulho. Por que ele disse? Logo eu? Como é que eu fui cair numa dessa? Olha onde eu estou. Eu não podia fazer um negocinho desse. Logo eu não podia, mas errei. Tropecei. Infringi a lei. E ao reconhecer isso, eu tenho que minha alma, vamos conversar. Eu quero louvar o Senhor ainda na grande congregação. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Me perdoa, e eu tenho que me perdoar. Eu não tenho que justificar o meu erro, mas tenho que entender que eu errei, e assim como eu estou sendo perdoado por todos, eu também preciso liberar perdão para mim, porque eu preciso de perdão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando esse perdão é liberado, eu tenho paz. Se não fizer isso, irmão, é choro, é depressão mesmo, insônia, não tem sono, as noites. Lembra o que Davi disse? Olha, enquanto eu me calei, foi terrível, gente. Eu tinha fome, eu não conseguia dormir. Mas um dia ele resolveu abrir a boca e confessar, né? Porque ele também olhava de cima para baixo. Poxa, logo eu, o homem segundo o coração de Deus, o homem que tem uma intimidade com Deus, Deus me dá canções, Deus me dá profecia, Deus está comigo na guerra, e eu fiz uma besteira dessa. Eu não devia ter ferido, mas ele chega no momento que ele entende que tem que liberar o perdão para si. E aí, ele quando entra na congregação já entra diferente. Entra para adorar, entra para louvar. Então nessa noite, vamos liberar perdão? Se vamos, diga amém.